Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, vamos dar continuidade, né, às nossas explicações, às nossas atividades, às nossas leituras, né, do livro de história. Nós estamos no capítulo 3, Direitos à Terra, Direito à Terra. Então, nós ficamos, né, nós paramos na página 244, quando eu expliquei, aliás, 243, quando eu expliquei, né, sobre terras, o que é a posse e o que é propriedade, né? Então, sabemos que a posse, a pessoa fica, ela cuida, ela aluga, né? Mas ela não pode vender, ela não pode desfazer da propriedade na terra, né? Mas quem é o proprietário? O proprietário ele pode vender, ele pode doar, certo? Ele tem que ter o comprovante, o documento que ele comprova que ele está sendo, que ele é o dono daquela propriedade, certo? Então, eu já expliquei a vocês e vamos dar continuidade na página 244, posse e propriedade de terras na história do Brasil. Nessa história nós vamos falar sobre a época da colonização, a época dos indígenas, na época dos portugueses, tá bom? Então eu vou iniciar com a explicação, tá? Com a leitura, aliás. Então, vamos lá. Apesar de os índios terem sido os primeiros habitantes das terras brasileiras, os portugueses consideravam o Brasil uma propriedade da coroa portuguesa, ou seja, do rei de Portugal. Como funcionava a distribuição de terras nesse período? Então, vocês lembram que nesse período, né, tinha a colônia, que era a colônia de Portugal, e o rei, né, de Portugal dividiu, né, essas terras, né, e essas terras teve o nome de capitanias hereditárias. E um pouquinho dessas terras foi para cada um dos aristocratas, que eram pessoas próximas ao rei. E ele deu como objetivo daquele, né, cuidar da terra, produzir a terra, né, botar a terra para produzir e proteger a terra dos invasores estrangeiros, tá? Mas eu vou ler mais um pouco sobre isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Para os portugueses, as terras da colônia pertenciam à coroa portuguesa, que as distribuiu a partir do ano de 1548 por meio do governo geral. Nesse sistema de distribuição, as pessoas ocupavam o território, morando, plantando e etc. E após 3 anos de uso, poderiam solicitar, né, a posse, né, da terra. Se o uso da terra fosse comprovado, ela era doada ao morador como uma sesmaria, ou seja, a coroa portuguesa tinha a propriedade das terras e dava posse dessa terra a pessoas que a utilizavam. Essas pessoas poderiam doar parte de suas terras também, e assim por diante, conforme o esquema a seguir. Então, aqui nós temos o rei de Portugal, né? Aqui doando as terras por meio do governo geral, né? Distribuindo, né, essas marias, né, pelos portugueses, né? Que também poderiam distribuir, né, para os outros, tá bom? Então, a distribuição de terras estabelecida pela coroa portuguesa respeitava as terras que pertenciam aos índios antes da chegada dos portugueses. Então, a distribuição de terras estabelecida pela coroa portuguesa respeitava as terras que pertenciam aos indígenas antes da chegada dos portugueses. Será que os indígenas puderam opinar sobre esse assunto?
né? Então vamos aqui. Terras indígenas, página 245. Como estudamos no capítulo anterior, os indígenas nem sempre tiveram seus direitos civis garantidos ao longo da história do Brasil. Isso aconteceu também com o direito ao acesso à terra deles, que só foi garantido com a Constituição de 1988. Como o resultado das reivindicações desses povos, esse documento determina que os indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra. Desse modo, essas terras seriam propriedade da União e os indígenas teriam posse permanente sobre elas. A Constituição de 1988 estabeleceu que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas até 5 de outubro de 1993. Porém, esse prazo não foi obedecido e até hoje a demarcação de muitos desses territórios ainda está em discussão. Apesar de a posse dessas terras ser um direito dos indígenas, muitas vezes eles não invadiram, muitas vezes elas são invadidas por caçadores, madeireiros, e garimpeiros, causando conflito. Então, quer dizer, União, parte do governo federal que representa juridicamente o Brasil. Aqui nós temos, na página 246, nós temos com a lupa na mão, tá? O mapa a seguir apresenta a terra indígena já demarcadas e as terras que ainda estão em processo de demarcação. Observe atentamente. Então, pessoal, esses tem 3 cores aqui, tá? Então, nós vamos ver aqui, aliás, 2 cores, E nós vamos ver aqui o que está perguntando, tá bom? Pra gente entender, tá certo? Então, aí nós temos por que a maior parte das terras indígenas está localizada na região da Amazônica, Porque está relacionada à localização portuguesa que se iniciou pelo litoral, pessoal? Com a interiorização desses povos. Então, está relacionado a isso aí, tá bom? Relacionado, relacionado à colonização, portuguesa que se iniciou pelo litoral, com a
pelo litoral com a interiorização, né, relacionada à colonização portuguesa que iniciou pelo litoral, com a interiorização desses povos, Muito bem, certo, meu povo? Agora vamos para B. Porque o acesso à terra foi considerado um direito dos povos indígenas pela Constituição de 1988, porque eles seriam os primeiros senhores dessas terras, tá? Porque eles seriam os primeiros senhores dessas terras, Além disso, vírgula, né? É um direito previsto na Constituição. Constituição. Pronto. Então, porque eles seriam os primeiros senhores dessas terras. Além disso, é um direito previsto na Constituição, certo? Agora vamos para a página 37 e 39 do material de apoio para recortar as peças e montar o quebra-cabeça. Então, gente, na página 37 e 39 do material de apoio, né, que vocês vão lá montar o quebra-cabeça, tá? Olha, pessoal, é um mapa, né, que vocês vão montar, tá? Ó, é um mapa, vocês vão montar esse mapa, tá? Olhando pelo mapa que a tia acabou, que nós acabamos de ver, que nós acabamos de mencionar, tá bom? Certo? Tudo bem. E aí, né, nós vamos ficar finalizando a nossa atividade de hoje com essa página, né? Expliquei sobre o mapa, então vocês vão fazer em casa, que é o FA, tá bom? Aliás, não é FA não, material de apoio, a parte 37 e 39. Né? Então nós ficamos por aqui, né? E voltaremos na próxima aula com mais informações, com mais atividades, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijo, se cuidem. Tchau, tchau.